Gente, espero que vocês estejam bem, tá? Vamos conversar hoje sobre neurônio espelho, ou mirror neuron, tá? Bom, o que na realidade são os neurônios espelhos, tá? Bem, primeiramente, né, esse grupo ou população de neurônios foi encontrado por esse pesquisador chamado Giacomo Rizzolatti e a equipe dele, tá? Que pertencia na época à Universidade de Parma, o grupo todo, ele também, né? E o que na realidade o Rizzolatti ele descobre, né? Ele aparentemente, né, existem muitas especulações de como foi feita a descoberta dos neurônios espelhos, mas assim, a história que contam é que era um verão na Europa, né? E o Rizzolatti trabalhava gravando ou recordando sinais corticais de macacos, né? Então ele tinha os macacos presos, né, em gaiolas, né? E esses macacos eles ficavam atrelados a um equipamento, né, para poder gravar os sinais do córtex em áreas diferentes, tá? E nesse verão quente na Europa, depois do almoço, alguns alunos de doutorado, pós-doc, saíram para almoçar, e no retorno, né, para o laboratório, depois do almoço, um deles passou numa loja que vendia sorvete, né, comprou um sorvete e foi tomando sorvete para o laboratório, e entrou no laboratório. E nesse momento ele, por alguma razão, que não se fala direito, foi até a jaula do macaco, que estava com os eletrodos sendo gravados, né? Geralmente, quando você coloca esse tipo de gravação, né, permanente, você atrela os equipamentos a um sistema de som, como se fosse uma eletromiografia, né? Se eu colocasse 2 eletrodos no meu bíceps, por exemplo, ligasse esses 2 eletrodos pegando a atividade do bíceps, se eu fizesse qualquer tipo de contração e tivesse isso associado ao som, você ouviria um barulho, né? Qualquer coisa assim sendo recordado o fenômeno, né, da contração. No caso aqui, o pesquisador ficou olhando para o macaco e continuou tomando sorvete. Então, toda vez que ele levava o sorvete à boca, né, ele ouvia um disparo de neurônios. E aí, ele fez isso várias vezes e toda vez que ele parava, cessava o disparo. Toda vez que ele botava o sorvete à boca, ele voltava a ter esse disparo. E ele achou aquilo muito curioso e dividiu a ideia com o chefe do laboratório, que era o Rizzolatti, e eles começaram a investigar aquela situação, né? Então, aparentemente, a pergunta que eu coloco aqui logo no primeiro slide, né? Esse sistema espelho, neurônios espelho, né? Essa população de neurônios numa área específica, ele seria um sistema constante e permanente de cópia de ações, né? Essa é a questão. Então, o grupo dele começa a estudar aquele fenômeno e, essencialmente, ao longo dos anos seguintes, foi por volta de 96, vários estudos foram feitos, tentando descobrir, né, e correlacionar o sistema espelho a várias situações diferentes, inclusive aspectos sociais de interação com o ambiente, estudaram autismo, estudaram pacientes esquizofrênicos, estudaram comportamento motor, enfim, tiveram uma gama de diferentes frentes tentando testar a possibilidade de defeitos no sistema espelho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo
dessa conversa, tá? Bom, então os neurônios espelhos são um grupo de, né, pesquisadores, acabei de contar a história, colocou eletrodos na cabeça do macaco para comparar a atividade do córtex pré-motor, tá? A história é que não houve essa intencionalidade, apesar de muitos negarem, foi uma coisa que inicialmente foi um achado, né, meio por acaso, né? Deixa eu só botar aqui o relógio. E esse achado por acaso, né, a gente não sabe direito, mas muitas fontes contam mais ou menos a história que eu tinha relatado assim, tá? Então, eles descobriram que alguns neurônios da área F5, localizado no lobo frontal, eram ativados quando o macaco realizava uma ação específica. E também eram ativados quando o animal observava um outro indivíduo, ou seja, realizando a mesma ação, aquilo que eu falei, né? Toda vez que o pesquisador levava, né, o sorvete à boca, o macaco olhando para ele, sem produzir nenhuma ação, disparavam essa população de neurônios nessa região chamada de F5. Tá? Bom, aqui está a mesma ação, né? Então, o macaco, ele executa a ação, tá? Aqui ele observa a ação. E aí você tem a atividade nas duas situações, tá? Eu vou colocar agora um filme bastante interessante, que ele é legendado, que ajuda bastante a gente observar como é que o neurônio espelho, ele na realidade, ele se relacionou com vários aspectos, tá? Por favor, prestem atenção, tá bom? Hello again. Gaze into a mirror, and what do you see? Well, I see my face, of course, but in my face, I see moods, I see shifts of feeling. We humans are really good at reading faces and bodies, because if I can look at you and feel what you're feeling, I can learn from you, connect to you, I can love you. Empathy is one of our finer traits, and when it happens so easily, perhaps because, and this is brand new science, this is just out of the lab, we may have some special circuitry in our brains that helps us whenever we look at each other. Ask yourself, why do people get so involved, so deeply, deeply involved with such anguish, such pain, such nail-biting tension over football? Cleveland Browns are gambling on defense. Why are we such suckers for sports? And it's not just sports. We can lose it completely at the movies, at video games, watching a dance. Is there something about humans particularly, that allows us to connect so deep when we watch other people? Watch them moving, watch them playing, watch their faces. Well, as it happens, scientists have an explanation for this strange ability to connect. It's new. It had never been found on the cellular level before. A set of brain cells found on either side of the head. Among all the billions of long branching cells in our brain, these so-called mirror neurons have surprising power. What we found is the mechanism that underlies something which is absolutely fundamental to the way that we see other people in the world. And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, that's a brain cell, that always made this sound whenever the monkey would grab for a peanut. So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting, when a human scientist came into the lab. And when that scientist grasped the peanut, the monkey's cell fired. Now, the monkey hadn't moved. It was the human that had moved.
suggesting that this neuron up here couldn't tell the difference between seeing something and doing something. Seeing and doing were the same. Or more intriguingly, that for this neuron, watching somebody do something is just like doing it yourself. The head of the lab, Giacomo Rizzolatti, thought, wow. The same neurons, one neuron, fire both when the monkey observes something and when monkey is doing something. It's almost unbelievable. It was surprising because this cell, which was involved with motor planning for the monkey, turned out to be interested in the movements of other people as well. Some people call them monkey see, monkey do neurons, but the name that stuck is mirror neurons, because with them, the brain seems to mirror the movements it sees. This accidental discovery got scientists thinking, doing more tests, and it soon became pretty clear that this is not just a monkey thing, it's a people thing too. We all know that humans learn by looking and copying. That's what infants do. First you look, then you do. Ready? Let's see your feet this way. And once you've watched and copied and learned a set of moves, you not only have them in your head, Look, you put your shoe on. Here, she brushed if you see somebody else doing it, you can share the experience. And you want to do it with me? They know the moves, you know the moves, so you can move with them. Wow. If you can use the years of training that you yourself have done, learning to crawl, then learning to walk, then learning to eat, this is an incredibly rich set of knowledge that you could apply to the problem of actually seeing what's going on. So that's why when I head down this street carrying all of these packages, not only do people watch, look how they're watching. They feel my predicament, because they know what it's like to carry heavy packages. They all know about carrying. So as they watch me moving, they can feel themselves moving. Their neurons are mirroring the action. These neurons may be the brain's way of translating what we see so we can relate to the world. The mirror system is the way that you tap into, the way that you harness your own abilities and project them out into the world. And people are really good at watching and translating what we see. Like with just 13 moving dots, that's all there are here, you'll have no trouble recognizing these very ordinary activities. What's more, tests have shown when a person sees a movie like this of his own movement, he'll recognize it immediately as his own. And that's why sports fans tense with the action and wince and leap, because if you know the game, then your neurons are firing as if it's you playing, giving a whole new meaning to the phrase armchair quarterback. That's why it's so easy to be a sports fan. But there is more, suggests UCLA professor Marco Iacoboni. He thinks mirror neurons tie us not just to other people's actions, but to other people's feelings. So the idea was to try to figure out how the emotional system and this motor system are connected together. We're going to go in the scanner, and what you're going to do is To demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see here the eyeball of Robert. And once he had a good view into my brain, Nice looking brain. thank you, Robert, you're not supposed to talk when we scan you, all right? right. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate it. So I did that. Then he recorded my brain while I moved my facial muscles. We're going to do right away another one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time, don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results, oh, there's my brain. I've never seen my brain before. This is your mirror. Iacoboni says that the part of my brain that's working when I make a face, the same part gets busy when I see the face.
Plus, when I was looking at these faces, I remember feeling extra uncomfortable, kind of bad. But when these faces came on, I don't know, I felt better, almost happy. And in fact, at the moment I was looking at the happy face, my brain, and this is my brain, in that instant, see the red area here? It shows activity in the happy emotional part of my brain. And when I was imitating happy faces, look, I get even a bigger response. This, says Jacoboni, is a consistent result. Mirror neurons, he believes, can send messages to the limbic or emotional system in our brains. So it's possible these neurons help us tune in to each other's feelings. That's empathy. We strongly believe that that's a unifying mechanism that allows people to actually connect at a very simple level. You're saying that there's a place in my brain whose job it is to live in other people's minds, live in other people's bodies. That's right. Oh, darling. I'm going to die. Don't let me die. And great actors instinctively know that if they put feeling and drama into their bodies, Hold me tight. Don't let me go. their faces, It's dark out there. Move. we will respond. Die. You're too brave to die. What actors are expert in is using their movements to inspire feelings in the people watching. These are the experts in the mirror system. We are intensely social creatures. We literally read other people's minds. I don't mean anything psychic like telepathy, but you can adopt another person's point of view. When you put it together, what do you think it's going to be? So if mirror neurons help us connect emotionally, what about people who have trouble with this? Kids like Christian, who has autism. Why do you like Legos? It's been known for some time that children with autism could be quite intelligent, but have a profound deficit in social interaction. There he is. Christian can speak and read and write, but like many kids with autism, he will avoid eye contact. He often misunderstands questions. So, Christian, can you tell me what you did in school today? Doing well. You're doing well? Everybody wants to know what exactly causes this. So Dr. Ramachandran and his graduate student, Lindsay Schenk, designed an experiment. So we're going to be reading your brainwaves with this cap. They recorded brainwaves while the kids opened and closed their hands, and while they looked at a movie of somebody else's hands. For most people, the brainwaves look the same either way, whether they're doing or seeing. But for kids with autism, the wave changes, suggesting possibly that autism may have something to do with broken mirror neurons. Their brains may indeed be different in that regard, and they may have deficits in the mirror neuron system. But we don't know this for sure yet. Additional work needs to be done using brain imaging. But what we do know, says Ramachandran, is that healthy human beings are intensely social. More than our cousins the monkeys, we invent ways to connect. We invent dances and handshakes and games to play. We eat together, we meet, and we talk. We talk a lot. Get away. Everybody's interested in this question. What makes humans unique? What makes us different from the great apes, for example? You can say humor, or the laughing biped. Language, certainly. Okay? But another thing is culture. And a lot of culture comes from imitation, watching your teachers do something. And here V.S. Ramachandran makes a big leap. He has proposed that at a key moment in our evolution, this is his guess, our mirror neurons got better. And that made all the difference, he says, because once we humans got better at learning from each other, looking, copying, teaching, we could do things the other creatures couldn't. In other words, if you are a bear and suddenly the environment turns cold, you need a few million years to develop polar bear type layers of fat and fur. It would take many, many, many bear generations to select for furrier bears. But, says Ramachandran, if you're a human, you watch your father slaying another bear and putting on a fur coat,
skinning it using that as a code. You watch it, you learn it instantly. Your mirror neurons start firing away in your brain. And you perform the same sequence, complicated sequence. Instead of going through millions of years of evolution, you've done it in one generation. And while no one's claiming that mirror neurons are the key ingredient that makes us different from other creatures, what these neurons do suggest about us seems almost self-evident. You can see it any Sunday at a sports bar. That deep in our architecture, down in our cells, we are built to be together. There would be very little point in having a mirror system if you lived on your own. There'd be a lot of point in having a digestive system if you lived on your own. There'd be a good point in having a movement system if you lived on your own. There'd be a good point in having a visual system if you lived on your own. But there'd be no point in having a mirror system. The mirror system is the most basic social brain system. It's a brain system which there's no point in having if you don't want to interact or relate to other people. But we do like to interact, and maybe now, as never before, we will understand why. Gente, tudo bom? Voltamos. Eu espero que vocês tenham gostado do filme. Ou seja, as implicações do sistema espelho, elas são muitas. Tá? E muitas direções, né? Não somente na questão da imitação do gesto, né? Talvez, de uma certa maneira, isso possa explicar, né, por que nós temos um sistema tão sofisticado de aprendizado do ponto de vista implícito, porque ao observarmos alguma coisa, né, ao observarmos uma ação, um jogo de futebol, uma atividade motora qualquer, nós constantemente copiamos essa ação, né? E isso muda muito em muitos aspectos, né? Muda a interação com o meio ambiente, como eles tocaram no filme, né? O Jacobani fala da questão emocional atrelada, né? A ação atrelada à emoção, né? Enfim, então nós temos aí um sistema que ele essencialmente copia movimento, tá? E essa cópia, ela é uma cópia que, de uma certa maneira, como Ramachandran fala, ela nos ajudou a nos preservar, né? A nos mantermos vivos ao longo do período da evolução. Então, o sistema espelho é um sistema ainda recente, né? 30 anos, 20 anos para a ciência não é nada. Eu acho que muita coisa ainda pode vir a partir desse conceito, tá? Aqui é a mesma coisa, né? O macaco em repouso, né? Executando com a mão parada sobre uma superfície, tá? Então, não haveria sinal, né? Período de repouso, estado de repouso. Aqui ele apanhando um objeto, tá? E aí, é claro, ele vai ter um disparo, né, da atividade do sistema sistema espelho, tá? E aqui ele observando alguém pegando o mesmo objeto. Vocês podem ver que esse sistema também é disparado. Foi exatamente aquilo que foi demonstrado no experimento inicial, tá? Ou seja, a cópia do movimento ou da representação do movimento, tá? Então, esse, na realidade, foi o achado, né? Bom, a importância desta descoberta para a compreensão direta da ação ou da intenção do outro animal ou ser humano foi imediatamente percebida, claro, por todas as razões que foram ditas, né? Relacionar o sistema espelho com aspectos sociais, com psicopatia, com esquizofrenia, com comportamento motor muito, né? Com autismo. Então, falhas nesse sistema poderiam produzir, na realidade, né, diferenças muito grandes nesses processos de aprendizagem, principalmente distorção, né, muita distorção. Ou seja, os neurônios espelho, quando ativados pela observação de uma ação,
permitem que o significado da mesma seja compreendido automaticamente, de modo pré-atencional, ou seja, ele não vai envolver, ele não vai pedir licença ao sistema atencional para observar, né? Ele vai entrar direto, que pode ou não ser seguida por etapas conscientes, que permitem uma compreensão mais abrangente dos eventos através de mecanismos cognitivos mais sofisticados. Então, a partir daquela ativação daquele sistema, que eu estou chamando de cópia, tá? A gente não sabe direito se eu posso chamar esse sistema de cópia, mas a partir dessa percepção do sistema, esse reconhecimento, tá? Aí sim, esses mecanismos cognitivos, como é falado aqui pelo Gallese, né, eles vão tomar conta da situação e vão, né, ou dar maior detalhamento, ou vão se deter mais, né, sobre aquilo que está acontecendo. Aqui, na realidade, a primeira linha aqui em cima de imagens está a execução do movimento, e aqui embaixo a observação do movimento, tá? Então, na execução, é claro, a gente já tinha visto isso anteriormente, nós temos aí várias áreas que são ativadas e participam, tá? Já na observação, né, você tem uma redução dessas áreas, tá? Mas áreas, elas de uma certa maneira, elas continuam sendo ativadas. Vocês podem ver, né? A visão dorsal aqui, ó, bem na primeira figura esquerda, tá? Depois uma visão já mais posterior, tá? Da ação, tá vendo? Da atividade, né? A execução, ela parece que tem mais abrangência, né? Da atividade. Então, aí, já aqui, uma visão lateral, tá? Né? Ó, córtex parietal, área visual, tá vendo? Na observação do movimento. E a mesma coisa aqui, numa visão mais medial, tá vendo? Aqui com pouca participação do sistema espelho, tá vendo? Discretas participações, né? Estou olhando, fatiei o córtex, o cérebro à metade, estou olhando um lado e o outro, tá vendo? Então, dessa maneira, eu consigo ver pouca atividade. Mas o sistema espelho ele é ativado, né? Independente de um desejo ou não. Ele vai ser ativado, tá? Por isso que o Gallese ele usa o termo pré-atencional, né? Aqui, né, são algumas das áreas envolvendo o sistema espelho, de uma forma mais específica. Duas são muito importantes, né? Aquela que ele fala F5, né? O giro frontal inferior, e a parte inferior da região parietal. Lembre-se que eu falei no nosso último encontro que a região parietal é uma área de integração, tá? Uma área de integração de sistemas sensoriais, né? A visão, a somestesia, elas vão se integrar, elas vão participar da produção da ação, tá? Essa também, né? Ou seja, essa dinâmica entre a região parietal e a região frontal, não especificamente a região F5, tem muito a ver com aspectos cognitivos. Muitos estudos envolvendo inteligência vão falar dessa comunicação dessas áreas, tá? Aqui, então, tá, né, ele divide, né, os sistemas que seriam reconhecidos em bege aqui, né, o sistema espelho, as regiões, e embaixo os inputs visuais ao sistema espelho, tá? Então, ou seja, o sujeito ele vai, né, ele está pensando, ele vai observar um outro tomando uma xícara, né? Então ele vai ter um input na região visual, occipital aqui atrás, tá vendo? Ele vai dizer para ele mesmo, eu estou vendo você, né, alcançar a xícara, tá? Aqui na região parietal, né, eu vou imaginar como eu faria o movimento. I imagine how I would make that same movement, ou seja, como é que você está fazendo esse movimento? Eu estou observando isso, tá? Então, ele parte da região occipital, vai para a região parietal de integração. Aqui eu tenho uma área, essa informação vem para as áreas anteriores, tá? E aí, nessa região, ele vai perguntar, eu entendo,
né, na realidade, que você quer tomar um gole do café. É isso que ele está entendendo, né? Ou seja, então ele vai fazer esse looping aqui rapidamente, e essa região vai ser ativada, né? Então, há uma entrada de informação, um input sensorial, né, nessas regiões, né, principalmente na área superior da região temporal, tá? Ela vai se comunicar aqui com o sistema occipital, tá? Então, claro que a primeira área foi a região F5, depois entraram outras áreas que poderiam, né, também participar da questão do neurônio espelho, tá bom? Aqui, novamente, né, uma ação onde, primeiramente, o macaco ele vai pegar, né, o amendoim, como foi dito, e ele vai ingerir o amendoim, né? A outra ação, ele vai pegar o amendoim e colocar, né, dentro desse copo, tá? Então, se vocês observarem o gráfico aqui lateral, né, uma atividade muito forte, tá bom? É uma taxa de disparo muito alta, quando comparada a simplesmente ele pegar o amendoim e botar no copo, tá? Então, ou seja, é claro que existe uma ligação entre o sistema espelho, de uma certa maneira, e daí a curiosidade de muitos pesquisadores ao longo desse tempo, com o saciamento, com a alimentação dele, né, ele ser recompensado por aquilo, ou seja, ele está pegando o amendoim, ele foi treinado a pegar o amendoim e comer. Aqui ele foi treinado a pegar o amendoim e colocar dentro de um copo, né? Então, são duas atividades diferentes. Quando a gente passa para as respostas visuais, vocês vão ver esse mesmo padrão, né? Só que quando o homem ele pega o amendoim e põe no copo, é baixíssima atividade, tá? Quando comparado a ele pegar o amendoim e comer o amendoim, tá vendo? É claro que ela, em magnitude, ela é um pouco menor, ela não vai durar por muito tempo, ela vai ter um pico, né? É o que a gente está olhando aqui no tempo, né? No 1,5 segundo, tá vendo que ela vai se perpetuar esse movimento, mas tem um pico máximo aqui em volta no início da ação, a mesma coisa aqui, tá? Então, bastante interessante essa ideia do sistema espelho. Aqui, simplesmente, né, alguns dos trabalhos, né, o sistema espelho e o reconhecimento da ação, a área ventral F5, tá bom? Então, ou seja, né, foi mostrado que a observação da ação com a mão, com a boca ou com o pé vai levar a uma ativação de áreas de Broca, que está naquela região que eu falei, né, e o córtex pré-motor, nas áreas, uma área envolvendo, né, reconhecimento da fala, produção da linguagem. Então, Broca e Wernicke, a gente já conversou lá atrás sobre essas regiões, tá? Beleza. Aqui, né, um pouco esses resultados, né? Os resultados demonstram a ativação das áreas frontais, giro frontal inferior e córtex pré-motor em humanos durante a execução e observação de ações realizadas com a mão, com a boca e com os pés, tá? Então, essas são, na realidade, né, duas visões diferentes, tá? Dessa atividade, tá? Então, essa região vai pegar bastante a parte somestésica, né, motora, tá vendo aqui? Região parietal, tá? Região parietal, bastante, né? Bastante interessante essas imagens e como elas vão ser processadas em tipos diferentes de ação, tá? A mesma coisa aqui, né? Um experimento através da observação, né? Quando o macaco ele está comendo, né? E se comunicando, né? Então, a ação é mais ou menos essa, né? Então, ele vai se alimentar, ele vai observar, né? Como se estivesse falando com ele na terceira imagem,
aquele levando o suco dele à boca, né? Então, ele vai imitar o movimento, né, do ponto de vista da observação. Tá vendo? Então, ou seja, uma outra expressão, né, quando a pessoa ela boceja, bocejo também, a imitação poderia ser uma explicação através do próprio neurônio espelho. Tá? Então, os neurônios espelho não somente a ação manual, que é capaz de ativar os neurônios espelho, esses neurônios são ativados em ações relacionadas com a boca, o lamber, o morder, o mastigar, então estão envolvidos nesse sistema espelho. Na mesma região onde são encontrados esses neurônios, existe uma pequena porcentagem que dispara quando o macaco observa o experimentador fazendo as ações faciais, né? O que foi mostrado aqui também. Né? Ó. Então, o observador começa a brincar com o macaco, fazer expressões para ele, e ele tem esses disparos também nessa mesma região. Tá? Só que num percentual, né, menor, né, do que aqueles que vão envolver a questão, digamos assim, mais de alimentação. Né? Uma outra coisa interessante, que não está aqui na aula, mas, por exemplo, foram testados também braços mecânicos, mãos postiças, a atividade da região F5 e da região parietal, ela diminui bastante quando você apresenta mãos que não são naturais. Então, é um sistema seletivo, entendeu? Bem interessante se pensar por que isso acontece. Tá? Então, acabei de falar, né? O bocejo é contagioso por causa dos neurônios. Nós imitamos e observamos alguém bocejar. Mais 65% das pessoas bocejam 5 minutos após a observação. É um percentual bastante alto, né? Alguns são imediatos, né? A gente tem a crença de que o bocejo, você vê alguém e boceja, mas na realidade existe um tempo. Aqui um experimento interessante, né? Esse termo chamado Control Flight into Terrain, ele na realidade, o pouso, né? Ou seja, quando você vai colidir, né? Quando você percebe, sendo você um piloto de avião, né? Você percebe que vai haver um choque do avião com o chão, existe uma manobra de reação, que é jogar, né, o mancha para frente, e aí você, na realidade, levantar o bico do avião para poder escapar disso, né? Aqui foi um experimento que foi feito, uma ilustração de uma barrigada do avião de frente, né? Perdão, deixa eu desligar aqui. E aqui, as 3 condições apresentadas, né? Já num filme, né? Então, para ver como que, na realidade, o sistema espelho ele, ajudaria nisso, né? Então, aqui, a condição normal dentro da cabine do avião, né, onde aparece essa luz vermelha, falando pull up, né, ou seja, para ele levantar o bico. Aqui eles mudam a letra e jogam a letra para cá, né? Dessa forma eles enfatizam o alarme, né, aparece de forma mais veemente, tá? E no terceiro caso eles associam as imagens que são apresentadas, né, ao movimento do mancha, na realidade, de empurrar o mancha, né? E aí você tem ali o sistema espelho, teoricamente, né, poderia responder mais fácil, né? Então, aqui só o procedimento experimental, como foi apresentado as condições, tá? Apresentação de uma entrada, o videozinho do sistema, né? A tela em branco novamente. E aqui alguns resultados, né? Mostrando que quando eles apresentavam o vídeo, de 0, né? Como ele relata aqui, de 0 a 3 segundos, né? 3.000 milissegundos, foi diferente todas as comparações para cada momento do tempo, 0, 200, 400 até 3.000. Mas aqui eles pegam o ponto máximo da diferença, de 800 a 1.200, tá? Ou seja, quando você apresenta, né, o vídeo, os dados eletrocorticais, eles são muito mais intensos, tá vendo, nas áreas visuais, e são mais abrangentes, pegando toda essa totalidade, ou seja, então é onde ele vai responder melhor, porque tem a similaridade, né, com
aquilo que ele, né, vai fazer realmente mais próximo, tá? Que é o comando. Então, isso foi associado ao ritmo alfa de 8 a 12 Hz, né? A gente não vai falar detalhamento do ritmo alfa porque não vale a pena. Mas aqui é a mesma coisa, o pull-up nas duas situações comparadas. A intensidade, né? De uma certa forma, essa desincronia é muito maior quando você apresenta o vídeo simultaneamente nas regiões C3 e C4, ou seja, o córtex, nesse caso, contralateral, se forem todos destros, né? E o ipsilateral. Então, são bem diferentes os dois parâmetros. Bom. Neurônios espelho. Em outro estudo, foram comparadas as regiões cerebrais ativadas pela observação de ações comunicativas da região orofaciais, né? De cães, latir, macacos, movimentos labiais, e humanos falam em silêncio, né? Ele falando sem realmente expressar som, né? Os resultados mostram que a observação da fala em silêncio ativa a área de Broca, aquela área que eu falei que era da produção da fala, né? Ou seja, a observação. E a observação dos movimentos labiais de macacos ativa uma parte menor da área de Broca, claro. Né? Mas a observação do latido do cão só ativa áreas visuais extraestriadas. Então, na realidade, como, né, esses estudos poderiam colaborar para o sistema espelho. Então, quando a ação observada não faz parte do repertório de ações do ser humano, os neurônios espelho não são ativados. Tá? Gente, isso é o que eu tinha para passar para vocês sobre o sistema espelho. Aqueles que estiverem interessados nesse tópico, por favor, entrem em contato ou me façam perguntas que a gente responde por aqui mesmo. Tá? Até breve.